I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Fala galerinha do 8º ano, eu sou o professor Maximiliano Marques e na nossa aula de hoje nós vamos ver mais um termo da oração, dessa vez um termo acessório, denominado aposto, tá bom? Aposto e o vocativo que a gente vai ver só um pouquinho lá no final da nossa aula, tá bem? Aposto. O aposto é o nome que se dá ao termo que exemplifica ou especifica melhor outro de valor substantivo ou pronominal, já mencionado anteriormente na oração. Geralmente, a pausa entre um termo e o outro vem separado dos demais termos da oração por vírgula, dois pontos, parênteses ou travessão, né? Então, o aposto é um termo que visa explicar melhor um outro termo que já foi mencionado na oração. Porém, o que nós podemos observar nesse termo é que geralmente ele vem separado de vírgulas, dois pontos, parênteses, travessão. Então, é muito fácil de identificá-lo, tá bem? Então, eu vou dar dois exemplos para que vocês possam entender, né? Maria, irmã de Bernadette, vendeu todos os seus bordados. O que nós podemos observar aí nesse aposto, né, que é o irmã de Bernadette, é que ele vem para explicar quem é Maria. Então, é uma informação adicional, por isso que é um termo acessório, que visa explicar quem é Maria apenas, ok? Gosto de tudo o que serve no restaurante. Os peixes, as carnes e as sobremesas. Observe que nessa segunda oração que eu apresento a vocês, nós temos aí até restaurante, nós temos sujeito e predicado muito bem definido, né? Eu gosto de tudo que serve no restaurante. Essa informação do que é que se serve no restaurante, que é peixe, carne, sobremesa, ela só visa explicar essa ideia do restaurante. Então, essa informação ela é adicional, ela não precisava estar aí, mas ela está para enriquecer a mensagem. Tipos de aposto. Na nossa aula, a gente vai ver rapidamente aqui os tipos de aposto, tá bom? Para que você possa classificar devidamente bem e não possa mais se confundir em relação aos diferentes tipos de apostos que existem, tá bem? Nós temos o aposto explicativo, que é o aposto que oferece uma explicação sobre o termo anterior. Ele é muito comum mesmo. Aí no exemplo que é dado, a geografia, vírgula, estudo da Terra, vírgula, é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Observem primeiramente o quê? Que o aposto ele está separado entre vírgulas e que ele está explicando a palavra geografia. Então, o que é essa geografia? Estudo da Terra. É uma informação, aí, uma explicação adicional que está colocada entre vírgulas e que é acessória. Ela só vem enriquecer a mensagem, como eu já disse. Aposto distributivo. O aposto distributivo ele retoma as explicações sobre os termos, contudo de maneira separada na oração. Vamos dar um exemplo? Vitória e Luiz foram os vencedores. Aquela na corrida e este no atletismo. As palavras aquela, que retoma a palavra vitória, e a palavra este, que retoma a palavra Luiz, são apostos, são classificados como apostos. Eles só retomam essas palavras que já foram ditas, tá certo? Distribuindo as suas, vamos dizer assim, funções, né? Que Vitória era boa em corrida e Luiz era bom no atletismo. O aposto enumerativo também ele é muito comum. Ele enumera as explicações sobre o termo, sendo separado por vírgulas, né? Por exemplo, na bolsa levava o que precisava: roupas, biquínis e toalhas. Essa palavra roupas, biquínis e toalhas é uma enumeração, certo? Ela não precisava estar aí, né? É uma informação, como eu volto a repetir, adicional. Então, esse é um aposto enumerativo. E o aposto enumerativo, geralmente, ele vem separado mesmo entre vírgulas, porque é uma enumeração, são elementos que devem vir separados com vírgula, que nós vimos na rotina sobre vírgula. Aposto comparativo. O aposto comparativo, ele compara o termo da oração. Deve ser separado por algum sinal de pontuação, obrigatoriamente. Então, a garota, que parecia desacordada, foi levada para o hospital, né? Então, aí esse aposto comparativo é o que parecia desacordada.
Ele está comparando o termo da oração garota. O aposto resumidor ou recapitulativo, ele resume uma sequência de termos usados usando os pronomes indefinidos tudo, nada ou nenhum. Geralmente essas palavras elas desempenham essa função de aposto recapitulativo. Então, no exemplo que é dado, saúde, educação e acesso à cultura, tudo isso são prioridades para a melhoria de um país. Essa palavrinha tudo, ela funciona como um aposto, né? Que vai fazer esse resumo dessa sequência de termos. Qual é a sequência de termos? Saúde, educação, acesso à cultura. Todos resumidos numa só palavra. Na palavra tudo. O aposto especificativo, em geral, como o próprio nome dele diz, é usado para individualizar um termo. Ele não é separado do nome que especifica por pontuação. Então é bom tomar muito cuidado, porque esse é um dos casos que o aposto ele não vai ser separado nem por vírgula, nem por ponto e vírgula, nem por travessão. Ele vai vir junto à palavra e vai parecer até que ele faz parte da estrutura da base da oração, né? A Avenida Paulista é lindíssima. Aí você deve estar se perguntando, mas o paulista aí não faria parte do sujeito? Ele até faz. Porém, observa como essa palavra paulista ela é uma palavra adicional. Se eu tirasse, eu não afetaria o sentido do texto. A avenida é lindíssima. Agora, como o aposto ele tem essa função de explicar, no caso especificativo, de especificar, estou dizendo de que avenida eu estou falando. No caso, a Avenida Paulista. Novamente, o presidente Donald Trump tem causado muitas polêmicas. Novamente, o Donald Trump, essas duas palavrinhas, elas têm aí a função de aposto, certo? Nessa oração eu poderia ter formulado de duas formas. O presidente tem causado muitas polêmicas, ou mesmo Donald Trump tem causado muitas polêmicas. Porém, quando eu coloco o presidente Donald Trump, esse Donald Trump aí, ele é um aposto, ele funciona como um aposto, tá certo? Tá explicando, especificando de que presidente é que eu estou falando, que tem causado muitas polêmicas. Por fim, o aposto oracional, ele consiste numa oração que depende da outra em termos sintáticos. Juca não tinha feito suas tarefas escolares, fato que aborreceu bastante sua mãe, né? Aí é uma oração explicando uma outra oração, né? Explicando um termo que está presente numa outra oração. Então aí nós temos um aposto oracional, ou como está na rotina de vocês, um aposto de oração. O vocativo, por sua vez, é um termo que ele não possui relação sintática com outro termo da oração. Aqui a gente não está falando nem de termos integrantes, nem essenciais, nem acessórios. Nós estamos falando de um termo à parte, que não possui uma relação sintática com os demais termos. Ele não pertence, portanto, nem ao sujeito nem ao predicado. É bom vocês anotarem isso, porque é muito importante. O vocativo ele nem pertence ao sujeito, e nem pertence ao predicado. Ele é um termo que serve para chamar, invocar, interpelar um ouvinte real ou hipotético. Imaginem que você esteja num local, numa feira, né, por exemplo, e vocês veem uma determinada pessoa, né? Vamos dar um nome para essa pessoa, Maria. O que é que vocês falam imediatamente? Se quer chamar a atenção dela. Maria, venha cá. Então esse Maria aí, Maria vírgula, a gente vai chamar de vocativo, porque você está invocando, chamando a Maria, interpelando essa ouvinte real. Então, esse termo a gente chama de vocativo. Então, eu tenho alguns exemplos. Não fale tão alto. Lúcia, a palavrinha Lúcia é o vocativo, né? Indica um chamamento. Senhor presidente, queremos nossos direitos. Senhor presidente seria um vocativo. Aqui eu trouxe uma música que está na boca do povo, que é a Rita, né? Todo mundo está cantando, todo mundo está falando, e nós temos a presença de vocativos o tempo todo nessa Rita, nessa canção chamada Rita. Por quê? Porque esse sujeito da música ele está falando com uma pessoa, então ele precisa chamar a atenção dela. Então ele fala o seguinte: ô Rita, volta desgramada. Ô Rita, não me deixa. Esse ô Rita, né, com a presença aí de uma interjeição, porque a interjeição ela pode ficar junto do vocativo, separada aí por vírgula, ela indica que há aí um chamamento, um pedido de atenção. Então, esse termo Rita
é o vocativo da oração. Galera, nossa aula hoje termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bem? Então, fica ligadinho sempre. Façam as rotinas, entreguem. E na próxima semana eu volto novamente com mais aula de sintaxe. Até mais!